Bolsa de valores atingindo aí novamente os 100 mil pontos e você não sabe mais o que comprar? Você acha aí que tudo já subiu e que você perdeu o bonde? Vou te mostrar 5 ações que eu considero estarem ainda muito baratas e a última delas, a quinta, provavelmente você ainda não investe. A Bolsa de Valores estava aí no final do ano passado e no começo desse ano batendo a casa dos 120 mil pontos. No meio da crise aí chegou a bater incríveis 60, 65 mil pontos e hoje aí já está quase em 100 mil pontos. Recentemente atingiu aí os 97 mil. E diante disso, né, muita gente fica se perguntando se a bolsa realmente já está muito cara, se já perdeu o bonde, se não consegue mais pegar nenhuma empresa descontada. E justamente por conta disso, eu trouxe essas 5 empresas que, no meu ver, ainda estão muito baratas, tá? É importante fazer uma observação que nenhuma delas é recomendação de compra, é apenas minha opinião. Antes de mais nada, quero pedir que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho que fica aqui embaixo e não se esqueçam de deixar o like, tá? Isso é muito importante para me mostrar se vocês estão realmente gostando do conteúdo ou se eu preciso mudar a forma que eu passo o conteúdo para vocês ou fazer vídeos diferentes, tá? Não me prolongando muito, a primeira ação que eu considero ainda estar muito barata é uma empresa aí meio polêmica, ou é 8 ou 80, que é a Ambev. Muita gente gosta e muita gente não gosta, tá? Trouxe alguns dados recentes da empresa para passar para vocês terem uma noção aí do porquê eu considero ela barata e para saber também os resultados recentes que ela apresentou aí no primeiro trimestre de 2020. Ela teve uma redução aí na receita líquida de 1,6% quando comparado com o primeiro trimestre de 2019 e teve uma redução de 55% no lucro líquido quando comparado com o mesmo período. Basicamente aí mais que a metade aí do lucro líquido dela foi pro saco, digamos assim, né? Outro ponto bem interessante é que ela teve uma redução no lucro bruto de 8,9%, teve uma redução no EBITDA ajustado de 18%, um número bem expressivo também, e hoje a empresa está sendo negociada aí na faixa dos R$13. Lá no auge da Bolsa de Valores, nos 120 mil pontos, ela estava sendo negociada na faixa dos R$18, R$19, e na queda da Bolsa de Valores chegou a ser negociada aí a R$10, R$11. Eu ainda considero ser um preço muito bom, na faixa dos R$13, R$14. O meu preço médio está na faixa dos 12 e eu continuo aportando na empresa aí para o longo prazo, tá? Para vocês terem ideia aí do porquê que eu considero esse preço barato, eu trouxe alguns múltiplos. Hoje a empresa tem um ROI de 14,77%. Para quem não sabe, o ROI é o retorno sobre o capital investido. É um número aí muito bom. Ela tem um PL de 19,56%. É um PL relativamente alto, tá? Algumas pessoas veem esse número realmente como sendo muito alto, porém, vendo o tamanho da empresa, toda a operação, o nível do market share que a Ambev tem, eu considero ser um PL aí meio que justificado aí pelos compradores. As pessoas estão dispostas a arcar com esse PL para estar investindo na empresa. E eu compartilho aí desse pensamento, dessa opinião. Outro ponto bem legal para falar para vocês também é o Dividend Yield. Ela está com Dividend Yield hoje de 3,70%, nos preços atuais, tá? Mas eu vejo isso muito, que no futuro esses dividendos aí tendem a aumentar, haja vista que a empresa já é consolidada, já tem um grande market share e o preço da ação vai tender a voltar ao normal. Então quem estiver aportando hoje com certeza vai usufruir de dividendos muito maiores aí no longo prazo. Uma das razões dessa grande queda aí nos resultados da empresa se dá no fato de que grande parte da matéria-prima da Ambev hoje é importada, então ela sofreu diretamente aí com a alta do dólar, que acabou aí comprimindo a margem de lucro da empresa e aumentando muito os custos, tá? Outro ponto que é importante salientar também é o fato aí do market share da empresa que ela vem perdendo aí nos últimos tempos, tá? Todo mundo fala disso e eu também compartilho dessa opinião. A Heineken vem concorrendo muito forte aí no segmento premium. A Ambev aí até lançou recentemente a Beck's para concorrer diretamente com a Heineken, mas a Heineken vem realmente aí tomando esse market share da empresa no segmento intermediário e em premium. Porém, no segmento aí das cervejas mais baratas, mais acessíveis, a Ambev aí continua sendo líder aí disparada. Não tem basicamente nenhuma concorrência significativa nesse segmento mais inicial, tá? A Ambev tem operações também fora do Brasil, então enquanto os resultados dela caíram aí em torno de 11% aqui no Brasil durante essa crise, no Canadá tiveram um aumento aí de 3% e na América Latina como um todo teve um aumento aí de 6,5%. Eu vejo uma empresa em ascensão, ela vem sendo lateralizada aí ao longo do tempo, muita gente fala isso, que o preço nem sobe muito, nem cai muito, é uma empresa que não apresentou muito dividendos, não apresentou muito resultado, mas eu sigo confiante que para o longo prazo é uma empresa que tem muito potencial de estar se destacando, tá? E eu vejo como uma ação para controlar mais a volatilidade da sua carteira. Então a gente sempre busca ter alguma ação ali que segure em momentos de crise, né, em momentos de grande volatilidade, e eu acredito que a Ambev é uma dessas empresas.
Ela tem produtos aí muito bons, tem a cerveja Patagônia, tem a cerveja Beck's, tem a cerveja Corona, e são cervejas aí muito atrativas pelo público. São produtos que o pessoal realmente gosta. E eu não acho que a empresa aí realmente vá à falência, vai quebrar, vai perder todo o seu market share, vai sofrer sim com a concorrência, mas também não vai ser tão afetada assim. Então eu sigo confiante com a empresa, acredito que na casa dos R$13 ainda continua barato e eu continuo aportando. Mas é importante falar que isso não é uma recomendação, é apenas uma opinião minha. A segunda empresa é uma que eu não podia deixar de jeito nenhum fora dessa lista, é uma queridinha por todo mundo, que é a nossa holding aí Itaúsa, negociada sobre o ticker ITSA4 e ITSA3. Mas eu vou falar aqui da ITSA4, tá? Para quem não sabe, a Itaúsa hoje é composta aí principalmente por Itaú, Alpargatas e Duratex. Tem outras empresas, mas principalmente são essas, tá? 90% do resultado da Itaúsa vem do Itaú e o Itaú recentemente nessa crise teve uma redução aí nos seus resultados de mais de 40%, que acabou afetando aí diretamente os dividendos aí da nossa queridinha, tá? Trouxe uma cola aqui para vocês para demonstrar alguns números aí bem legais, tá? Em 2019, o resultado da Itaúsa veio da seguinte forma: 94,8% diretamente do Itaú, então a gente consegue ver aí que praticamente 100% do resultado vem realmente do banco. 0,3% de Alpargatas, para quem não sabe, é a detentora aí da marca Havaianas. 1,4% da Duratex, 3,4% da NTS e 0,1% aí de outras empresas. Então é só para salientar mesmo, para quem não sabe, que majoritariamente os resultados de Itaúsa são provenientes de Itaú. E aí com essa queda aí dos dividendos do banco, toda essa legislação que mudou, a gente com certeza vai sofrer um pouco aí com os dividendos nesse momento aí, enquanto a economia não tiver uma grande retomada, tá? Outra coisa legal para falar aqui são os múltiplos da empresa quando ela está sendo negociada aí nos patamares de hoje, aí abaixo dos R$10, tá? Hoje ela está sendo negociada com PL de 9 e um ROI de 16,57%. São números bem atrativos. Para quem lembra, ela chegou a ser negociada aí aos R$14 lá no auge da Bolsa de Valores e chegou a bater incríveis 7,50 aí no auge da crise. E hoje ainda está abaixo de R$10, um preço que eu considero muito atrativo. Para quem conseguir, para quem estiver aportando aí nesses valores, vai usufruir de um dividendo aí, dividend yield de 8,90%, mas eu acredito que no longo prazo esses dividendos tendem a aumentar, porque o banco aí vai voltar às atividades normais, os dividendos vão voltar à distribuição normal e com certeza quem estiver aportando abaixo dos R$10 aí vai conseguir usufruir de bons dividendos no futuro. Não vou me estender muito para falar de Itaúsa, até porque todo mundo já conhece, todo mundo já está cansado de ver vídeo falando dessa empresa, mas eu não podia deixar de botar nesse vídeo, não podia deixar de incluir, porque com certeza é uma empresa aí que vai trazer bons resultados para quem estiver aproveitando essa oportunidade. A terceira empresa é uma empresa que eu não podia deixar de falar de jeito nenhum, faz parte de um setor aí queridinho de muitos e também um setor que eu gosto muito, que é o setor elétrico. Essa empresa é Energias do Brasil, negociada aí com o ticker ENBR3. Ela foca principalmente aí na distribuição e não na geração de energia, e ela teve resultados aí muito bons quando comparados aí com outros setores. Ela teve uma redução aí de apenas 8% no lucro líquido, é um número aí que eu considero muito bom. Por incrível que pareça, teve um aumento de 14,7% na receita líquida, mesmo aí com todo esse prejuízo, com toda essa crise, ela ainda conseguiu apresentar bons resultados. É claro que o primeiro trimestre de 2020 englobou uma pequena parte ali da crise, né? Então a gente não pega ali o mês de maio, não pega o mês de março, isso vai vir no segundo trimestre de 2020, mas mesmo assim já demonstra que é uma empresa aí mais sólida, mais estável e que com certeza consegue segurar sua carteira aí de uma grande volatilidade. Teve um aumento também de 3,7% na margem bruta e o EBITDA teve uma redução de apenas 1% quando comparado aí ao mesmo período de 2019. Em relação ao endividamento da empresa, hoje a maior parte das suas dívidas contam com um vencimento só para depois de 2024, então isso dá um certo fôlego para a empresa, além de ela ter aí um bom caixa para estar superando todo esse momento aí de apuros, digamos assim, né? Hoje ela está sendo negociada abaixo dos R$20, está na faixa aí dos R$17, R$18, chegou a bater até R$14 aí no auge da crise, e eu trouxe aí alguns múltiplos para vocês entenderem por que eu considero esse preço ainda muito barato. Ela está com PL de apenas 7,47%, então é um PL bem atrativo para o setor elétrico, está com ROI de 13,73% e um dividend yield de apenas 3,3%. Esse dividend yield é um dividend yield baixo, mas se a gente projetar ao longo prazo aí, se comparar aí com Taesa, se comparar com Engie, com certeza a NBR3 terá condições de dar um retorno em dividendos para os acionistas muito maior também, tá? É uma empresa aí que está investindo muito,
está investindo em energia renovável, está comprando outras empresas do mesmo segmento. Inclusive, para quem é aqui do sul do Brasil, de Florianópolis, do meio do estado, do norte do estado, a gente tem a queridinha Celesc, que é como se fosse a Light aí do Rio de Janeiro, né? Onde a empresa que a gente recebe a nossa continha de luz. E a NBR3 comprou 23% da Celesc. Isso mostra que a empresa está investindo e que a empresa está crescendo muito. Então ela pode não estar distribuindo muitos dividendos, mas com certeza ela vai dar um retorno em valorização aí no curto prazo e no longo prazo vai distribuir bons dividendos. A quarta empresa é uma empresa que eu gosto muito, uma empresa polêmica também, que é 8 ou 80, igual a Ambev, muita gente gosta e muita gente não gosta. E essa empresa é a Grendene, do setor calçadista, negociada hoje com o ticker GRND3, tá? Para quem não sabe, a Grendene hoje é detentora de algumas marcas bem famosas, como a Grenda, a Raider e a Melissa, que é muito adorada aí pelas meninas. Um fato aí, o principal fato que faz a empresa ser um pouco polêmica é o caixa dela. Ela tem um caixa muito grande, de mais de R$1 bilhão. Isso é uma coisa muito boa, mas as pessoas não gostam, os investidores não gostam, porque ela não tem feito uma boa utilização desse caixa. Então ele está alocado em aplicações financeiras que acabam não rendendo muito, não foi utilizado para fazer grandes investimentos, não foi utilizado para comprar concorrentes, e os acionistas não veem isso com bons olhos. Mas na minha opinião, isso pelo menos dá a certeza de que a empresa não vai quebrar, porque o caixa é muito maior do que a dívida dela. Então só o fato de ter essa certeza já traz uma certa tranquilidade. E esse dinheiro todo, e com certeza, pode ser utilizado para fazer a compra de um concorrente, pode ser utilizado para fazer um investimento grande no futuro e talvez só não tenha chegado ainda o momento. Mas eu acredito que no longo prazo, quem estiver aportando na empresa nesse momento vai estar usufruindo disso, tá? Alguns dados aí do primeiro trimestre de 2020 que eu trouxe para vocês são o seguinte. Primeiro, ela teve uma redução no volume de vendas de 9% quando comparado ao mesmo período do ano passado. Teve uma redução da receita líquida de 12,1%, é um número aí de certa forma significativo. Teve uma redução no EBITDA de 5,4% e teve uma redução no lucro líquido, que é o número aí mais expressivo para mim, é um número até meio que preocupante, de 67,2%. Então a empresa aí teve uma redução de mais de 60%. É um número bem expressivo e bem preocupante. Porém, a empresa aí já vem passando por maus resultados aí de lançamentos que não deram certo, da crise passada de 2015, 2016, que a empresa não conseguiu se recuperar muito bem, e tudo isso aí com o estopim da crise que a gente está vivenciando agora acabou prejudicando ainda mais os resultados da empresa. Mas eu sigo confiante porque a empresa tem muita capacidade de estar passando por esse momento. Lá no auge da Bolsa de Valores no ano passado, aí nos 120 mil pontos no começo desse ano, chegou a ser negociada a R$14 e caiu aí no auge da crise para incríveis R$ 6,40. É uma queda de mais de 50%. Então, para mim, na minha opinião, foi uma ótima oportunidade. Só para vocês entenderem porque eu considero a empresa ainda barata, hoje ela está sendo negociada aí abaixo de R$ 8, eu trouxe os múltiplos dela. Primeiro, ela está sendo negociada com PL de 14,5. Algumas pessoas podem falar que é um PL alto, mas na minha opinião é um PL ainda atrativo, né? Tem muito investidor que não investe em empresas com PL acima de 9, com PL acima de 10, mas nesse caso eu considero ser justificado pelo porte da empresa, pela operação da empresa, pelo caixa dela, e os investidores estão dispostos a pagar um pouco mais por ter essa tranquilidade. Outro indicador é o ROI, tem um ROI aí de 12,4%, para quem não sabe o ROI já falei no começo do vídeo, mas é o retorno sobre o capital investido, então tem um retorno de 12,4% ao ano, na minha opinião, é um indicador muito bom também, e eu gosto. E o dividend yield da empresa está hoje na casa aí de 1,68%. É um dividend yield bem baixo, mas também é justificado aí pelos maus resultados da empresa, mas eu acredito que no longo prazo esses dividendos tendem a aumentar, tá? Hoje a empresa conta com caixa de mais de 2 bilhões de reais em ativos circulantes e mais de 800 milhões de reais em ativos não circulantes, ou seja, dinheiro que está imobilizado, que está em aplicação financeira que não pode ser sacada aí no curto prazo. Apesar dos maus resultados que a empresa vem vivenciando aí desde os anos passados, desde 2015 para cá, com lançamentos que não deram certo, eu sigo confiante na empresa. Ela já anunciou que pretende fazer investimento na Melissa em Nova York, abrir novas lojas por lá, pretende estar ampliando a empresa em operações fora do Brasil e eu sigo aí com bons olhos. É na minha opinião, salientando que não é nenhuma recomendação de compra e apenas aí o que eu penso e que eu estou fazendo. Eu continuo aportando aí fortemente em Grendene. A última empresa, aquela que eu falei para vocês que muita gente não conhece, que muitos investidores não têm na carteira e nem ao menos monitoram, é a IOSP Maxion, uma empresa do setor automotivo negociada com o ticker MYPK3. Para quem não sabe, a IOSP é uma fabricante de rodas, aí para quase todas as montadoras do mundo. Então é uma empresa aí
bem famosa e com uma receita bem grande. Porém, aí no primeiro trimestre de 2020, teve seus resultados afetados diretamente pelo fechamento das portas das montadoras, a queda na produção de veículos, na venda e tudo mais. O lucro líquido da empresa teve uma expressiva queda de 85%. Então foi quase 100% de queda, é um número bem expressivo e bem preocupante. Mas como eu disse, isso deve ao fato principalmente aí das montadoras terem fechado as portas e não pelo fato da empresa possuir um erro, possuir um vício aí em sua operação. O país que a empresa teve seus resultados mais prejudicados foi na Ásia, com uma redução aí de 16% dos resultados líquidos, e a dívida da empresa infelizmente acabou aumentando aí nesse momento. Aumentou também 16%. Porém, do outro lado, a empresa teve um aumento muito grande do seu caixa, um aumento aí de 160%, quanto comparado aí com o ano passado, uma coisa que pode trazer uma certa tranquilidade nesse momento aí de queda de resultados. Outra coisa muito boa também é que a maior parte da dívida hoje da IOSP está atrelada ao CDI. E como a gente acabou vivenciando agora uma redução de 0,75% da Selic, hoje no patamar de 2,25%, isso acaba aí barateando muito a dívida da empresa. E com um bom caixa e com uma dívida aí um pouco mais barata, isso acaba favorecendo aí para que ela passe por esse momento aí de apuros que a gente está vivendo. Se a gente pegar outras empresas do mesmo setor, como Tupi, Marco Polo, hoje a IOSP é uma empresa negociada com os múltiplos mais baratos do setor. É uma empresa que eu estou bem confiante, acredito que ela vai tender a voltar aos patamares normais de quando estava sendo negociada antes desse momento e vai trazer muito retorno aí para os acionistas. Só para vocês terem uma ideia, eu trouxe os múltiplos aí dos preços atuais da empresa. Hoje ela está sendo negociada aí na faixa de 14, 15 reais e com os seguintes múltiplos. Um PL de 6,1, um PL muito baixo, muito atrativo para a empresa, está com um ROI de 8,9% e com dividend yield de aproximadamente 5,5%. E esse dividend yield com certeza tende a aumentar quando a empresa voltar aí às suas operações ao modo normal e quando a economia tiver uma grande retomada. Essas foram as 5 empresas que eu continuo aportando mesmo nesse momento aí de uma leve alta da Bolsa de Valores, atingindo 100 mil pontos. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.